Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma dica de leitura, hoje para quem gosta de história da igreja, de história do cristianismo, trazendo para vocês aqui uma obra que talvez não seja tão conhecida, mas uma obra importantíssima, uma obra volumosa, uma obra acadêmica também, de dois autores italianos. Antes de apresentar essa obra para vocês aqui, se inscreve no canal, ok? Aciona o sininho das notificações, sempre olhando se a opção toda está ativada para você não perder nenhum conteúdo no canal e continua ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, né? Já passamos de mais de 650 inscritos. A meta é pelo menos até o final do ano chegarmos aqui a 800 inscritos e quando chegarmos a 1000 inscritos fazemos live, alguns trabalhos, alguns eventos que precisamos e queremos colocar no canal também. Você que também quiser ficar mais atento ao que coloca no canal, acessa o nosso Instagram, segue a gente lá. Hora_Teológica. A gente está colocando sempre algumas novidades lá no canal. Também na aba da comunidade está promovendo algumas enquetes. E quem quer olhar alguns trabalhos temáticos, dá uma olhadinha na nossa playlist. Sempre lá você pode achar nossos vídeos por tema: Cristologia, Soteriologia, Doutrina da Igreja, Doutrina do Espírito Santo. Sempre nós estamos colocando lá para facilitar os irmãos acharem nossos conteúdos, ok? A obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, ó. História do Cristianismo, do Gianluca Potesta e Giovanni Vian, os dois autores italianos, essa aqui da Edições Loyola. Temos muitas obras de história do cristianismo, mas essa aqui não pode faltar na sua estante, ok? Vamos fazer uma olhadinha aqui rapidinho no índice, no sumário dessa obra. Vou abaixar um pouco aqui a câmera para ficar bem próximo de olhar o que essa obra nos apresenta. Vamos lá. Você tem aqui, ó, Proêmio, Jesus e as origens do cristianismo, o confronto com a tradição hebraica, mistério divino e exegese gnóstica, a condição dos cristãos do Império, de Nero a Constantino, formas de vida e difusão do cristianismo entre os séculos 4 e 5, o cristianismo, religião do Império Romano, a herança de Constantino, bispos, monges e soberanos do século V ao século VII. Aqui, ó. A expansão árabe e a condição dos cristãos nos territórios islâmicos. O cristianismo na Europa dominado pelos francos. Tem aqui abordagens até que muitas outras obras às vezes não entram com profundidade como essa obra vai entrar. Estruturas eclesiásticas, missões e cultura entre os séculos 9 e 11. A Igreja Romana do século XI e seus inimigos, movimentos religiosos e intelectuais do século XII, o século dos frades, o papado avionês, inquisidores e heréticos, místicos e profetas, entre conciliarismo e monarquia papal, reforma, profetismo e devoção no século XV, para as Américas, a reforma protestante. Luta contra a heresia, disciplinamento da sociedade, a época das confissões. O longo 600 das igrejas cristãs, as igrejas e a modernidade, as igrejas entre restauração, liberalismo e socialismo, 1814-1914, as igrejas, as guerras mundiais, os totalitarismos, as igrejas rumo ao terceiro milênio, e aqui o índice onomástico. Vou apresentar aqui alguma página para a gente fazer uma leitura rápida. Aqui nós vamos agora entrar um pouco na compreensão da apocalíptica, apocalíptica judaica, a apocalíptica cristã, né? Como a questão da escatologia é vista dentro dessas duas vertentes. Uma compreensão teológica da crise foi oferecida antes de tudo uma perspectiva apocalíptica. O termo apocalipse deriva do grego apocalipse, significa revelação, descobrimento. Os textos apocalípticos apresentam-se em geral como transcrições de uma visão ou de uma série de visões. O mais antigo exemplo bíblico é constituído pela seção apocalíptica do livro de Daniel, capítulo 7 ao 12, atribuído ao profeta que viveu no tempo da deportação para a Babilônia, século 6 a.C. As precisas referências ao ataque de Antíoco
4 epífanes contra Jerusalém atestam que, de fato, remontam a cerca de 167 a.C. Na linguagem críptica e alusiva delas, as visões de Daniel culminam no prenúncio do abomínio da desolação do lugar santo, ou seja, da profanação do templo por obra de Antíoco, e convidam a resistir à perseguição. Rico de símbolos e de alusões de diversos modos decifráveis, o texto foi por séculos objeto de leituras e de usos disparatados, porquanto os intérpretes estiveram interessados, em geral, em referir os prenúncios das vicissitudes do próprio tempo. Enquanto muitos atribuem, na teologia contemporânea, essa visão da abominação, do local sagrado que vai ser profanado, a visão para agora dos últimos dias, os últimos dias para ele, na compreensão judaica, já era aquele tempo lá da questão logo após a deportação, na queda de Jerusalém. E essa visão dele aqui, do autor, ele vai demonstrar aqui que essa visão judaica realmente já era uma questão apocalíptica no momento que eles já viviam, muito diferente da questão apocalíptica que, para nós cristãos, a visão é para o tempo de agora, enquanto para eles estava ocorrendo naquele momento, como se fosse um ciclo, a questão apocalíptica vista na visão deles, o momento que eles estavam vivendo, e para nós também hoje, esperando que esse momento também vá acontecer. Vamos mais para frente falar um pouco sobre Eucaristia, a questão de ceia e batismo na visão da igreja na Idade Média. Aqui nós entramos no período da Idade Média. Aqui, movimentos religiosos. Aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Movimentos religiosos e intelectuais do século XII. Esse aqui é o capítulo 12. Escolas mestres, as divergências das culturas teológicas entre Ocidente e Oriente. Aqui você tem. Desde as origens, as escolas tinham representado um centro de vida e de cultura cristãs, mas somente a partir da Alta Idade Média se consolidara a dupla pilastra representada por escolas catedrais e escolas monásticas. O dinamismo intelectual que desde o século XI percorre as sociedades ocidentais liga-se ao estudo da lógica, dialética, incrementado pelos novos conhecimentos de textos aristotélicos. A aplicação do léxico lógico à Bíblia e às doutrinas cristãs comportava novidades que chamaram a atenção da hierarquia eclesiástica, cujo empenho na centralização do governo caminhou passo a passo com a extensão do controle doutrinal de modo especial em matéria de teologia sacramental. É essa a frase em que o termo sacramentum, predominantemente entendido na Antiguidade e na Alta Idade Média como sinal de um mistério oculto, assume um significado mais técnico e circunscrito, do sacramento aos sacramentos, entendidos como os instrumentos de salvação, olha isso, de que a Igreja dispõe como depositária do imenso patrimônio de méritos acumulado por Cristo Redentor. A questão que a Idade Média já via, a questão do sacramento, que são as nossas ordenanças, o ceia e batismo, que além de, para nós, fazermos parte do corpo de Cristo, temos que praticar as questões das ordenanças, no caso dos sacramentos da Igreja da Idade Média. A Igreja da Idade Média entendia de uma forma que, para ser salvo, era necessário fazer parte, praticar as questões do sacramento. E aí vem a Eucaristia, a questão da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, que eles entendiam de um modo que, até que Lutero debateu contra isso, a questão da transubstanciação, que eles entendiam que o corpo de Cristo literalmente era o pão e o vinho ali fisicamente explícitos na questão da Eucaristia. E aí vem a questão da substanciação, no caso as igrejas hoje, a maioria pensa dessa forma, que é não literalmente, mas um simbolismo como lembrança, como memorial, da ceia que o Senhor Jesus deixou para que viéssemos a praticar sempre de forma esporádica, de tempos em tempos. E também tem uma outra visão teológica da Idade Média também, não muitos que aderiram a isso, era a questão da consubstanciação, no caso o Pai e o Filho, dentro da questão da Eucaristia. Mas o que era mais consolidado ali, na visão dos teólogos da Idade Média, dos monásticos, a questão toda era a transubstanciação, no caso que entrou como pauta de Lutero para debater que isso não era bíblico.
né? Alguns entendem que seja bíblico, aí é uma questão doutrinária, uma questão de visão bíblica da coisa, visão teológica, mas Lutero realmente colocou uma das suas teses nessa questão da transubstanciação, em que ele não apoiava, entre outras coisas, né? Mas assim, uma obra riquíssima, detalhes profundos do que acontecia em cada período do movimento da igreja cristã, do cristianismo da história. Irmãos, vale muito a pena essa obra, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês adquirirem, tá bom? Fica essa dica para vocês aqui, ó, mais uma vez, História do Cristianismo, Gianluca Potesta, Giovanni Vian, da Edições Loyola, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.